Autoconhecimento e corpo mole. Algumas reflexões. Eu tenho muitos anos de prática e vi muitas coisas, muitas pessoas, muitas situações, e eu mesma passei por muitas situações, senão não teria nem esse conhecimento que eu tenho. Autoconhecimento, como é que funciona o autoconhecimento real, né? A gente vai explorando isso, estou falando qualquer pessoa que trabalhe com terapia, a primeira coisa que vai fazer é abordar a questão em pauta. A pessoa que vem até nós vai trazer uma questão, qualquer questão. É aquela questão para a pessoa, do ponto de vista assim da compreensão da pessoa, é o problema, seu problema principal e aquilo que ela quer resolver. Agora, vamos transportar isso para uma situação de consultório médico. A pessoa traz um problema para o médico, um sintoma físico, a gente tem um sintoma psicológico e um sintoma físico. Esse é o grande X da meada. O problema que a pessoa nos traz em terapia é um sintoma. Nós não somos os mecânicos que vão lá na casa dela resolver exatamente o que está acontecendo com a filha, com o marido, com a mãe, com o vizinho, com o trabalho, etc. Não é esse. Ou sim, a pessoa traz um problema, esse problema é um sintoma. Isso é fazer psicologia e fazer psicanálise. É um sintoma de uma questão dela, que também envolve o outro, mas começa com ela. Agora, você vai para o médico, você está com uma dor de barriga, qualquer coisa. Isso é um sintoma médico, né? Um sintoma fisiológico que o médico vai investigar. Pode ser uma indigestão, pode ser uma infecção, pode ser um câncer, pode ser um monte de coisas. Tem que fazer exames, certo? Porque persiste. E a gente sempre vai procurar ajuda quando a gente não consegue resolver o problema sozinho, certo? A gente demora um tempo, é correto, a gente vai tentando com os nossos meios entender, fazer, etc. E aí a gente vai procurar ajuda. Então o médico vai precisar de exames. Ele vai fazer uma investigação mais aprofundada, porque, sei lá, o remédio que você já tomou não funcionou, tá? Se o médico descobrir uma doença mais grave, mais séria, não é culpa dele, não é verdade? Não é culpa do médico. Ele é um mensageiro que trouxe uma mensagem desagradável, mas é um problema teu. Em psicologia acontece isso. Como é que a gente faz a investigação? A investigação é que a pessoa nos traz uma situação, que seja interior ou externa, uma situação que a desagrada, que lhe faz mal, e ela quer saber o que é e resolvê-la o quanto antes, porque ninguém gosta de ficar em apuros, no aperto e etc. Então, todo mundo visa resolver o sintoma psicológico assim, como se tivesse um Tilenol. E todo mundo que trabalha com terapia sabe que isso não é possível. Mas as pessoas insistem porque é natural a gente querer se livrar daquilo que dói. No percurso de autoconhecimento em psicologia, em uma terapia séria, vai implicar numa investigação do que está acontecendo no quadro maior da vida da pessoa, não só fisicamente, mas dentro dela, no mundo psicológico dela. E eu gosto de comparar isso, assim, usar a metáfora da exploração de uma casa. A casa é a pessoa, é uma casa. A pessoa é como se fosse uma casa, representa a personalidade total da pessoa. E no processo de autoconhecimento, nós vamos entrar com essa pessoa na casa dela e ir tomando conhecimento das coisas que tem na casa. Em primeiro lugar, nós iremos descobrir e olhar com a pessoa, com o nosso paciente, o que ele nos mostra, sempre o que ele nos mostra, claro, que é o que ele conhece, ou seja, são os quartos da casa que ele conhece, que ela conhece, aos quais tem acesso. O que acontece no processo de autoconhecimento real é que, muitas vezes, esses quartos que a pessoa nos mostra ainda não explicam a razão do sintoma dela. Ajudam a entender, aí a gente vai resolvendo, vai clareando algumas coisas, a pessoa vai ganhando mais confiança ou mais clareza mesmo para tomar decisões, entender, saber como responder, etc. Mas o sintoma muitas vezes não se resolve. Ou seja, aquele mal-estar que foi ou que levou para terapia, para análise, não se resolve. É porque tem outros quartos nessa casa que precisam ser explorados.
E eles aparecem, não porque eu, terapeuta, analista, decido, eu não sei, literalmente eu não tenho como saber, eu posso intuir algumas coisas, mas eles vão aparecendo sozinhos, na medida em que a gente vai conhecendo os lugares, vamos dizer assim, os espaços psicológicos conhecidos pela pessoa que nos procura, outros vão começando a se abrir sozinhos. E eles aparecem geralmente por sonhos e pela própria intuição, pensamento da pessoa. Começam a aparecer, a emergir do inconsciente. Os sonhos em particular são importantíssimos, porque eles literalmente abrem portas, apontam, parece às vezes um sinal de trânsito, aponta, ó, é para lá, é aquilo que você tem que ver. Se você quer resolver, e o sonho está dizendo isso, se você quer resolver o tal do problema que está te afligindo, você tem que olhar para isso. Muitas vezes o sonho não traz, quer dizer, nem muitas vezes, mas acontece com frequência, que o sonho não traz exatamente o que a pessoa estava achando que tinha que olhar, resolver, se debruçar para entender. Mas, isso é a psicanálise. Se o sonho traz, é porque a gente tem que olhar para lá. Porque a pessoa, quando você vai para o médico, você pode achar que você tem isso ou tem aquilo, mas o teu achar, sinceramente, não serve 100%. A mesma coisa em psicologia. Você pode achar que você tem que olhar para isso para resolver aquilo, mas se o sonho traz aquilo outro, eu tenho a obrigação como analista de olhar para aquilo outro, porque eu sei o que é o trabalho. Esse é o trabalho de autoconhecimento. Por que o teu achar que você deveria se ocupar disso e o sonho te traz outro assunto não vale o teu achar? Porque o teu achar vem do teu ego. Não vem da totalidade do teu ser que mandou o sonho. A totalidade do teu ser mandou o sonho. O ego é aquela parte nossa que tem um medo danado de sair da redomazinha em que ele se colocou. E ao mesmo tempo ele grita desesperado, socorro, porque ele precisa sair, porque ele está sufocado. Então o ego não é um bom critério para decidir o que é mais importante. Ele tem que aprender a pensar de forma objetiva, ou seja, a pensar o que está na frente dele, o que aparece, por exemplo, um sonho, sem querer puxar sardinha para o lado dos seus medos, que ele faz muitas vezes sem sequer perceber, mas eu percebo porque esse é o meu trabalho. Então eu tenho que ajudar a pessoa a olhar para coisas que ela que a assustam, mas que apareceram. Se apareceram, se eu vou para o médico, exemplo de antes, eu vou para o médico, eu estou com uma dor de barriga. Parece indigestão, mas ela não passa. Aí faço um exame de sangue e o exame de sangue me aponta para um problema, sei lá, no dedão do pé, sei lá, tô falando uma bobagem qualquer. Eu, como médico, tenho a obrigação de olhar para aquela direção, ou eu vou desconsiderar essa informação e eu vou me focar no teu estômago porque você quer que eu cuide do teu estômago. Não, certo? Porque nós somos uma totalidade, certo? Mesmo na medicina alopática, tem um mínimo disso. E aí, se o teu sonho traz um assunto, eu tenho que olhar para esse assunto, e você também. O que eu percebo é que as pessoas, elas se enganam muito facilmente e não entendem que a gente só tem um caminho na vida, sempre um. A gente pode mudar de caminho, a gente pode fazer uma escolha, assumir a responsabilidade, mudar de caminho, mas é sempre um caminho de cada vez. Então, se eu tô andando no meu caminhozinho, tô andando e encontro uma rocha, eu vou ter que cuidar dessa rocha. Eu não posso parar, colocar uma tenda e ficar no devaneio de que por que eu acabei nesse caminho, o que não é, quem me levou para isso, tá na tua frente, não tem como sair. E aí vem um outro assunto. Muitas vezes as pessoas, isso se chama neurose. A neurose, o que é? É um sintoma de um conflito interior. Todo mundo
que tem alguma coisa de maior na vida, tem alguma neurose, né? Até superá-la. O objetivo é superá-la. Mas a neurose vem quando você tem um conflito interno do qual você não tem consciência exata, você não sabe. Mas, como o Freud já havia visto, né, que não deixa de ser também o gênio que ele foi, esse conflito encontra uma espécie de solução meia-boca. O que significa? E aí vamos para Jung. Jung vê a neurose como tendo uma finalidade. A finalidade ela está querendo a sua autossuperação. E Jung também vê a neurose como tendo uma causa. E a causa é a origem do problema. Então vamos ver a origem. A origem é o seguinte: a pessoa está querendo superar o problema dela. Quem não quer? Ninguém gosta de ficar passando mal, ninguém. Só que ela não quer enfrentar algumas coisas, né? E aí ela encontra uma solução que lhe permite achar que está resolvendo sem de fato tocar nos assuntos. Tipo, você foi para o médico, ele te mandou fazer, sei lá, ir para o fisioterapeuta, você vai, faz todas as sessões bonitinho, mas você não faz os exercícios em casa, você não se esforça, você só tá cumprindo. A pessoa acha que é para os outros, mas na verdade é para ela mesma, para a própria pessoa, ter uma desculpa e achar que ela está cumprindo para não mudar absolutamente nada, né? Quanto mais uma pessoa vive nessa situação, maior é o nível da neurose dela. Qual é a finalidade disso? É a vontade de fato de se curar. A pessoa quer se curar. Só que ela tem medo ela não quer encarar as consequências, que seria enfrentar o conflito que a levou àquele estado. E esse conflito geralmente implica enfrentar algum tipo de dor própria em relacionamento, enfrentar uma situação, tomar posse de uma situação e virar adulta, inclusive, né? A pessoa vira adulta quando ela assume a própria vida. E aí entra aquela dinâmica, né? Que é o corpo mole, né? Que eu estou falando aqui, eu vou descrever como corpo mole. E eu lembrei, pensando em algumas pessoas que já passaram por mim, eu lembrei da minha filha, quando ela tinha 2 anos, que nos Estados Unidos se chama The Terrible Two, ou seja, os terríveis, né, 2 anos, que é quando começa a despontar a individualidade da criança. A criança começa a se perceber diferente da mãe e a querer ser ela e ter um eu e decidir por ela. Ótimo, né? Eu lembro que eu estava uma vez com a minha filha fora de casa, na grama. Ela estava de pé, eu estava sentada na grama, olhando, tinha um dia bonito, tranquilo, e ela estava com uma pedrinha na mão, e ela estava jogando a pedrinha assim para frente, jogando como uma criancinha. Aí eu ficava olhando, sei lá, comentei alguma coisa, era bonitinha, ela era lindíssima, como todas as filhas. E aí, uma certa hora, eu vi que ela ficou com a pedrinha na mão e ficou olhando. Vou ou não vou? E ficou um tempo assim. E eu pensei, ué? Eu falei, filha, joga, pode jogar. Normal, né? A gente fala, joga. Aí eu vi que ela olhou pra mim, segurou a pedra. Agora que eu não vou jogar. Certo? Vocês conhecem esse comportamento? Agora que eu não vou jogar. Aí eu saquei do que se tratava. Ela estava numa contraposição, né? E se criou, se estabeleceu naquele segundo uma contraposição. Antes tinha um conflito, talvez porque ela estava vendo que eu estava participando, ela já queria se independentizar, e aí se estabeleceu o conflito. Aí eu percebi, eu falei, filha, não joga, viu? Filha, não pode jogar, não é para jogar, filha, tá? Não joga. Aí ela ficou embananada e nunca mais eu vi esse tipo de situação. Que eu fiz? Eu embaralhei as cartas para dissolver aquela energia de contraste que estava acontecendo, que é muito problemática. Por quê? Imagine que a criança depois, lá mais para frente, está com febre, está doente, e ela precisa te obedecer, ou seja, ela precisa tomar o remédio que você está dando. E se ela entrar, se ela estabelecer, solidificar esse mecanismo de oposição que só se cria porque o adulto fica insistindo, a criança se opõe. Todo mundo, né? Eu acho, toda pessoa mais saudável vai se opor se tem alguém que está te impondo alguma coisa. Só que a criança não tem racionalidade. E aí ela vai agindo na reação, é uma pura reação. Mas quando ela tiver que realmente te obedecer, porque é importante, ela não vai saber fazer isso.
Então não pode deixar que esse mecanismo se estabeleça. Bom, a personalidade de uma criança, como a de todos nós, vai se desenvolvendo ao longo da vida. Demora um tempo, normal, demora um tempo. E nesse tempo o adulto precisa ter essa delicadeza de perceber quando é hora de pisar no acelerador, quando é hora de recuar, deixar a criança fazer, inclusive, seus erros, etc. O que eu vejo é que muitas pessoas que foram criadas muito manipuladas, né? Então, quando aquela necessidade de individualidade, individuação é outra coisa que tem a ver com individuação, mas a necessidade de ser um eu, independente de outros eus, inclusive e sobretudo da mamãe e do papai, é castrada. E não vira uma independência, vira uma oposição. Ou a pessoa se torna como a mãe, ou a pessoa se torna contra, ela assume e desenvolve atitudes que estão contra aquilo que ela aprendeu, porque ela foi forçada, ou ela foi insistir, ou ela não sentiu a liberdade para ser. Isso não é individualidade. Você ser do contra não é ser indivíduo. Não é ter uma individualidade, porque você é contra Marina, contra José, contra Felipe, contra Cristina. Você é contra alguém. Aquilo começou com um contra. Um contra não estabelece nenhuma individualidade. A individualidade tem um valor positivo em si. E exclui necessariamente muitas outras coisas. Eu sou eu e não sou isso, não sou aquilo, etc, etc. Agora, qual é a vantagem desse lugar? A vantagem desse lugar, que vira uma vantagem extremamente neurótica, que se desenvolve nos anos depois da pessoa crescendo, é que ela, ao ser do contra, ela pode ser do contra de qualquer coisa. E assim ela nunca realmente assume o que ela é, quem ela é, o que ela é, como ela é. E qual é a vantagem disso? Que ela não assumindo, ela permanece num estado infantil, de Peter Pan, de faz de conta, não realiza nada, e quando ela é levada por alguma situação da vida a tomar alguma atitude, ela responsabiliza outros. Por exemplo, as pessoas que a estimularam numa certa direção, vendo que ela estava perdida no mato sem cachorro. Mas mesmo assim, ela acaba responsabilizando. Por quê? Porque assumir um caminho qualquer implica trabalho, dedicação, compromisso, implica escolhas, implica consequências. É muito melhor você montar aquela tendinha na frente da rocha, né, que te veda o caminho, e ficar lá viajando na maionese e imaginando possíveis inúmeros caminhos que você pode tomar na vida. Esse tipo de pessoa parece introvertida, mas tem um tipo de introversão que, na verdade, é uma viagem na maionese. Porque não trabalha nem de verdade os conteúdos internos, porque a introversão, ela deveria estar ligada, quer dizer, ela está ligada a uma realidade interna, realidade, não é uma fantasia. E a extroversão está ligada à realidade externa, né? Então, a pessoa que para a vida porque tem uma rocha no caminho dela e o médico detectou que ela está com câncer, que não é uma indigestão, a culpa não é do médico, e você agora tem um problema sério que é só teu, E no meu caminho de terapia de analista, eu sei dessa dinâmica, obviamente, né? E aí, quando eu vejo, as pessoas demoram muitas vezes, né? Porque é difícil. Eu sei o que é ter medo de ver certas coisas, ter dificuldade de enfrentar situações internas e externas, e vi tanta manipulação, automanipulação. As pessoas se enganam, se fingem, mentem, disfarçam consigo próprias. São muito falsas consigo próprias. Consequentemente, são comigo, não porque elas querem ou porque são más, mas porque elas não conseguem falar a verdade para si próprias. Então, e outras pessoas têm só medo e ficam rodando em círculos. E eu faço o que eu posso, até o momento em que simplesmente eu abro mão. Porque se a gente insistir muito em jogar a pedrinha ou soltar a pedrinha, a pessoa encasqueta, né, numa posição, na sua neurose. E aí a gente faz o que pode. Isso vale muito, inclusive, para as mulheres que mandam seus maridos para terapia.
O marido não quer fazer terapia, e não quer fazer terapia com a pessoa que você indica, porque você sabe, isso aconteceu também aí comigo recentemente, que a pessoa com que o marido está fazendo terapia é totalmente fajuta, não é nenhum terapeuta real. Aí o marido que não quer perder o casamento, que é muito conveniente, não é amor aqui, tá? Tem uma conveniência, o marido faz. Mas faz com aquele corpo mole. Faz sem fazer de verdade. Faz assim, se arrastando, para dizer que está fazendo. Então a melhor coisa, nesse caso, com filhos, com maridos, com namoradas, com quem quiser, é abrir mão. Porque senão você vira o alvo da resistência do outro, responsável por isso, por aquilo, e você não tem oportunidade de ajudar quando de fato a pessoa cair em si e se dar conta que ela precisa assumir a própria vida e não ficar jogando responsabilidade para a esquerda e direita. A vida é dela. Então a gente ajuda, inclusive os filhos, que é mais delicado, porque as crianças obviamente precisam de uma orientação, de proteção, etc. Mas tem um limite, além do qual cada um tem que assumir a própria vida. E é só dele, e é só dele e só dela. E ninguém pode ajudar. Então, autoconhecimento e corpo mole não funcionam. Uma hora a gente encontra o quarto onde está escondido o real motivo de todo aquele sintoma. E provavelmente tem um monstro lá dentro, um monstro aos olhos da pessoa. Tem um monstro, e se aos olhos da pessoa é um monstro, é um monstro. E dá muito medo, mas se a gente não enfrentar esse monstro, nada vai mudar. Nada vai mudar. É só maquiar. Vai ser maquiada a vida, a realidade, é você mesma. Mas o que acontece? Os anos vão passando, você vai ficar mais velha, mais velho, as coisas vão acontecendo, o ano vai passando. E a maquiagem não fica. A maquiagem não fica muito tempo. Mas isso é com cada um. É a escolha de cada um. A vida é uma e ela eu acho muito importante. E é muito importante que façamos dela o melhor, que é o que aparecer na nossa frente. Não é o que a gente queria, mas é o que tem. Não tenho nada mais. Isso é ser grande, virar adultos. Caso contrário, a gente pode ficar no Instagram, a gente monta a nossa tendinha e fica viajando na maionese sobre as 1000 possíveis realidades alternativas, sem olhar para aquela que está debaixo do nosso nariz. É isso, um abraço a todos e até a próxima live. Tchau, tchau.